E na nossa entrevista de estúdio de hoje, recebemos o secretário do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas, Fabrício Marques. Vamos falar do PIB dos municípios do estado e também sobre os investimentos para 2018. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo. Boa tarde, Sabrina. Secretário, o resultado sobre o PIB foi divulgado na semana passada. No geral, qual foi o resultado? Foi positivo? Foi menos negativo do que o país. A gente teve em termos de 2015, a gente teve uma redução do PIB em termos reais, mas teve um efeito menor do que a crise do Brasil. Alagoas, quando o país cresceu, ele cresceu mais, e quando o PIB caiu, caiu menos. Então, a gente teve um efeito menor do que do país. E em termos nominais, a gente teve um ganho de participação. Alagoas sempre teve 0,6% do PIB do país. E no ano de 2015, que é esse ano consolidado pelo IBGE, nós passamos a 0,7% do PIB, provavelmente a primeira vez na história. Por quê? Porque Alagoas, o país teve uma crise muito mais forte do que Alagoas. Então, a gente não teve um crescimento, mas também nossa queda foi mais suave do que o país. Então, por isso que nós ganhamos participação. Certo. E no valor total para o estado, qual foi o valor do PIB aí? O PIB do estado em 2015 foi em torno de 44 bilhões de reais. E aí, Maceió, você tem alguns municípios que concentram bastante. Maceió tem mais de 40% do PIB. Você tem Arapiraca, ele é bastante concentrado em 5 municípios, representam 2/3 do PIB, mas é um valor alto. A gente tem hoje 44 bilhões no ano de 2015 de PIB, é um valor alto. Daí tem municípios que houve índices mais baixos, são os municípios mais pobres? Municípios pequenos e mais pobres. Agora, algo que muito chama atenção, quando a gente olha num espaço maior de tempo, teve municípios que teve um crescimento muito forte nos últimos anos, e basicamente pela agricultura. São municípios tão pobres que, quando você consegue estabelecer alguma cultura de médio prazo, eles têm um resultado muito grande. Então, alguns municípios pequenos e agrícolas tiveram ganhos muito expressivos aí nos últimos anos. O que teve mais um bom resultado aí foi Santana do Mundaú, Santana do Mundaú nos últimos anos. Santana do Mundaú, que foi vítima da enchente, né? Sofreu bastante essa cidade. Então, tinha uma base ali estatística, uma base de produção muito baixa. E com a produção de laranja, eles tiveram um ganho expressivo de produção nos últimos 2 anos. Isso foi realmente chamou muita atenção, Santana do Mundaú. E como melhorar mais os índices para os próximos anos? Quais os planejamentos para que esses números melhorem, os índices sejam bem positivos? Olha, primeiro que você tem que investir em infraestrutura. Então, no governo do estado tem feito um investimento muito forte na infraestrutura de rodovias. Alagoas hoje é considerado o segundo estado que tem melhores rodovias do país, só perde para São Paulo, mas com exceção, com a diferença, São Paulo tem muitas rodovias pedagiadas. Provavelmente, se fosse uma comparação sem pedágio, Alagoas certamente seria o melhor estado em rodovias no país. Com rodovias boas se melhora o trânsito no estado, né? O escoamento, aliás. O escoamento da produção e reduz custo. Então, você eleva a produtividade da atividade econômica para o produtor, ele acaba se apropriando desse ganho. E um segundo ponto importante, entre vários, é a questão da água. Alagoas tem investido bastante em água, a Casal, a empresa nossa de água, tem feito investimentos como nunca na história. Inclusive, o Estado tem feito contrapartidas desse investimento. O governador, com a Casal, um desafio da Casal, que a cada R$1 que ela coloca em investimento, o Tesouro do Estado coloca R$1. Então, a cada R$1 gasto, o Tesouro vai colocar R$1 gasto. Então, a gente espera também ter um grande ganho. E o que a gente, nas regiões do interior, regiões mais pobres, do semiárido, a água é essencial para o desenvolvimento da região. Então, é um grande vetor de desenvolvimento. E falando em investimentos, o orçamento para 2018 vai ser maior do que o previsto, é isso? Não, ele vai ser maior do que o previsto em 2017, principalmente o orçamento de investimento. A gente tinha um orçamento de investimento este ano, que tem um orçamento de em torno de 800 milhões para esse ano inicial, e para o próximo ano, Alagoas espera investir, o governo do estado, mais de 1 bilhão e 300 milhões, 500 milhões a mais do que estava previsto para esse ano. A que se deve esse aumento aí na previsão do orçamento? Grande parte do investimento com recursos próprios. Então, desde o início do governo, Renan Filho, ele determinou um ajuste nas contas públicas, então o Estado tem um controle permanente das suas contas, isso não foi feito só em 2015, isso é diário, esse ajuste das contas, esse controle. Isso permite que o Estado crie poupança, cada vez que a arrecadação cresça, ele crie poupança com recursos próprios para investimento. Mas é importante enfatizar também que nesse 1 bilhão e 300, o Estado tem ali, nesse investimento, espera no próximo ano tomar uma operação de crédito empréstimo de 350 milhões.
Mas isso também, em parte, porque o Estado hoje é bem avaliado, como pelos credores ou pela avaliação do governo federal, como um Estado que tem classificação boa de crédito. Então, só vai ter os 350 milhões, inclusive, porque ele tem condições hoje de ter recursos próprios para investir. Aí a questão da gestão, né? Porque o país ainda passa por uma crise e nesse meio dessa turbulência toda vocês conseguem colocar um orçamento maior do que o previsto para 2017, do que foi para 2017. É questão de gestão e de muito também de decisões políticas. Assim, isso não é fácil. O governador enfrentou e enfrenta, toma decisões muito firmes para que a gente evite o desperdício, corte privilégios. Isso não se consegue de um dia para a noite e não é também fácil. E esses investimentos vão para que áreas? Para a gente encerrar rapidinho. Tem grandes áreas, mas uma área importante é a infraestrutura da continuidade. O governador, o grande projeto dele é duplicar as duas principais cidades do país, do estado, que é ligar Maceió e Arapiraca, uma duplicação que vai trazer um ganho grande, investir muito e aprofundar os investimentos em saúde pública, como nunca no estado. Muitas escolas também, em tempo integral, outro programa de investimento importante. E segurança, com a continuidade do programa das construções das CISPs, que são Centros Integrados de Segurança Pública. Então, essas 4 áreas muito fortemente, e as demais áreas também, mas essas são as 4 áreas importantes para 2018. Secretário, muito obrigada pela participação. Uma boa tarde para o senhor. Eu agradeço para você e para todos que estão nos ouvindo e assistindo nesse momento. Muito obrigada. E você pode rever todo o JD no nosso site tvpontaverde.tv.br. E o JD da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde para você.